Capítulo 3. Churrasco, trago e boa prosa. Aquela noite foi chegando sorrateiramente calma, serena, aproximando-se ao som da voz e do movimento dos bichos na mata a caminho do abrigo de pernoite, manifestando-se ao som do canto e revoar das aves que retornavam aos seus ninhos a se conduzirem e se destacarem na penumbra avermelhada do sol que se punha no horizonte, pronunciando-se ao som do coachar dos anfíbios que, unidos aos unidos dos insetos e ao barulho de outras espécies noturnais, a recepcionavam assim com boas-vindas de respeito e carinho. E ao findarem sua chegada, aquela noite se acomodou na claridade vibrante e energética da lua cheia, que se fazia bela e bem vista no céu limpo e estrelado. Logo, fogueira e luar juntos, a seu modo e vez, então já iluminavam e aqueciam aquele momento e lugar, naquele verão noturnal da Amazônia. O brasido escarlate ardia em calor, enquanto a carne da caça sobre ele repousava, remexia e assava grudada nos espetos manobrados pelos cabras do festejo. A cena era salivar, o cheiro, sedutor, o gosto, forte convite à gula. E assim bem animado, o festim foi avançando nas horas adentro, embalando as alegrias, as brincadeiras e as conversas entre os companheiros da comitiva. Aos tragos de boa cachaça, ali eles brindavam e comemoravam o sucesso e as aventuras naquela recente empreitada, prestes a ser concluída. Mas tudo ocorria envolto num barulho brando e controlado, a respeitar a ordem de Zimargo para não alvoroçar os animais lá nas tendas. Passado o entusiasmo das primeiras horas, quase todos, mais calmos e satisfeitos, sentaram-se em volta do capitão Zamunga, que a poucos metros da fogueira sentara-se ao chão e recostado ao tronco daquela castanheira. Escutado em silêncio por todos, ele seguia no relato de suas histórias. Contava da sua família, de aventuras vividas a bordo de seu barco. E sua voz grave e compassada, envolvida naquele clima noturno de verão enluarado, abraçava o ar puro da floresta e chegava serena e relaxante aos ouvidos daqueles ouvintes atentos e quietos. Uma voz que, em certo momento, assim prosseguia a se difundir nestas palavras. E foi desta forma, meus companheiros, que o meu pai conheceu a minha mãe. A indiazinha que cativou o coração dele, como ele dizia. Mas, capitão, entrou Zimargo, o seu pai não era dessas bandas. De onde ele veio? Aonde ele nasceu? Ele veio do estado de São Paulo, da região de Sorocaba. Nasceu lá numa cidadezinha chamada Itaberá. Nome este que, em Tupi-Guarani, significa pedra brilhante. Mais tarde, passou a morar em Sorocaba. Depois, morou em Ribeirão Preto. Em seguida, retornou ele de mudança para uma cidade vizinha de Itaberá, chamada Itapeva. E lá, viveu alguns anos num pequeno sítio de sua família, até quando então veio passar aquelas férias no Pantanal, para, enfim, nunca mais voltar a viver naquela sua região de origem. E o resto da história, vocês acabaram de conhecer. Em Mato Grosso, portanto, ele encontra a sua indiazinha. Rouba ela de sua aldeia. Fogem para São Félix do Xingu, onde se casam. De lá, vem para Altamira. Depois, em Gurupá, constroem o súdito amazônico. Daí para frente, passaram então a viver neste barco, sobre as águas aí do Amazonas. E nele, enfim, ganharam a vida, viveram a vida, até nosso Deus levá-los. De imediato, um rapaz da roda indagou: e onde o senhor nasceu, capitão?
nasci num lugar próximo a uma cidadezinha ao norte do Pará, chamada Juruti. Um lugar na época, onde ainda existia uma pequena aldeia composta por um povo parente, amigo e de costumes idênticos ao povo de minha mãe. E por esse motivo, e apoiada por meu pai, é que ela resolveu então me dar à luz naquele lugar. O curioso, capitão, é o nome do senhor. Zamunga. Como foi que arrumaram ele pro senhor? Perguntou um rapaz ali da roda. Ah, meu filho, este é um fato até cômico. Disseram-me que logo que eu nasci, foi que minha mãe veio a conhecer aquele instrumento de percussão, o tal do zabumba. E ela se encantou tanto com ele, que decidiu botar o bendito nome desse instrumento musical em mim. Mas, na hora de registrar o meu nome no cartório como Zabumba, ela se atrapalhou na fala e disse Zamunga em vez de Zabumba. E assim, como certo, é que o meu nome então ficou sendo Zamunga. O que eu achei ótimo. Pois, Zabumba, como nome, imaginem só, seria muito feio. Uma piada. E todos ali, acompanhados do próprio capitão, caíram na gargalhada. Logo, ele retomando a palavra prosseguiu. Mas, naquela aldeia em que eu nasci, o mais interessante mesmo, meus companheiros, foi o que lá ocorreu alguns anos depois do meu nascimento, quando o povo da aldeia de minha mãe foi pressionado e praticamente expulso de sua terra, lá no Mato Grosso, e sofreu uma triste dispersão. Uma parte do povo dessa aldeia aceitou e se adaptou na nova área demarcada pelo governo, e lá permaneceu. Mas outra parte acabou se espalhando pelas cidades e se alojou nas periférias, enfrentando humilhações, preconceitos e dificuldades jamais por eles imaginadas. Mais tarde, enfim, talvez por força do destino, os pais de minha mãe e alguns outros deste seu povo emigraram para o Pará, e vieram, justamente, pedir refúgio ao povo da aldeia amiga e irmã lá de Juruti, onde nasci. Sem nunca esperarem ou imaginarem, vejam só, numa visita que todo ano fazíamos àquela aldeia, principalmente para visitar uma velhinha índia e curandeira que, lá, havia feito o meu parto e os das minhas irmãs, meus pais um dia, deram de cara com a família de minha mãe. E este reencontro, isso depois de 12 anos, foi um choque para todos. Mas que se fez muito positivo, pois tudo acabou terminando em harmonia, perdão e amizade. Lembro, pois, que na noite do dia seguinte, todo mundo enfeitado e tingido foi ao centro da aldeia, para dançar ao redor de uma enorme fogueira. Naquela noite, recordo que, com antecedência, minha mãe me explicou que ali iria ocorrer um belo ritual chamado de a dança do Quarué. Uma dança que para o povo dela significava a dança da paz, da amizade, da união. Esta foi uma noite que também jamais esqueci. Foi impressionante ver minha mãe, meu pai e meus avós abraçados todos ali pulando naquela alegria, que não dá nem para contar. E o mais bonito e divertido para nós, a criançada, foi quando todas as pessoas ali se deram as mãos e formaram um enorme círculo em torno daquela fogueira. A cerimônia já ia começar. Em seguida, o cacique e o pajé mandaram todas as crianças subirem nos ombros dos adultos. Aquilo foi uma festa. E logo o cacique firme gritou: "A hora é chegada, meu povo. Devemos começar a dança do Quarué." E como já era tarde naquela noite, esta foi a última dança que dançarão. E eu, nunca mais esqueci das últimas batidas daqueles tambores.
muito menos do som daquela última e bela canção que todos ali cantaram, e que pareceu encher de uma mágica alegria os últimos minutos daquele dia. Mais tarde vim saber que, na língua do povo de minha mãe, era uma palavra que significava sabedoria. No dia seguinte, lembro, eu e minhas irmãs nos sentindo bem mais indiozinhos, vestidos à risca, com nossos pais fomos então mostrar a nossa casa para a família de minha mãe. Todos admiraram e abençoaram o barco. Depois que meu pai atracou melhor essa nossa casa, todos nós retornamos mais alegres para a aldeia. Nesta época, eu estava com 9 anos de idade e minhas irmãs, uma com 7 e a outra com 6 anos. Recordo que juntos com os nossos primos, recém-conhecidos, e as outras crianças da tribo, brincamos e nos divertimos naqueles dias, como em nenhum outro jamais. Em seguida, Zimargo entrou com este comentário e sugestão. Como o senhor sabe, capitão, o meu pai sempre comentava comigo das histórias que ele sabia sobre sua família. E me lembro, ele contava muito e era de uma passagem que se deu quando da morte de sua mãe, capitão. Que tal o senhor contar ela para nós? Zamunga, cabisbaixo, num ar meio tristonho, começou. Este foi um momento muito difícil para nós. É até difícil falar sobre ele. Mas tudo bem, Zimargo. A morte faz parte da vida, e todo ser que abraça a vida caminha e deve se preparar para um dia também abraçar a morte. E desta, ninguém escapa. E após alguns segundos de reflexão, levantou a cabeça, respirou fundo e, num pique mais sereno, continuou: eu estava com 25 anos quando a minha mãe faleceu. Isso foi numa época em que uma doença, a tal da malária, estava matando muita gente aqui por esta região. O meu pai e a minha mãe eram muito prestativos, viviam sempre querendo ajudar aquelas pessoas que precisavam de auxílio, ao longo deste grande Amazonas. E aquele período foi muito duro para todos, lembro. Era triste ver aquelas pessoas, à margem do rio, gritando por socorro ou chorando a morte de seus parentes, amigos, conhecidos. Pessoas que morriam de um mal que não sabiam de onde vinha, nem de como se defender dele. Recordo que em nosso barco meu pai e minha mãe, sempre com muita boa vontade, transportavam aqueles curandeiros e curandeiras para lá e para cá, na tentativa de socorrer e salvar aqueles doentes. Eles visitavam aquelas famílias, ajudavam como podiam, partilhavam dos sofrimentos delas. No fim, a minha mãe também acabou pegando aquela doença e morreu. Mas, foi uma vida que perdeu a vida, tentando salvar outras vidas. E logo que ela ficou doente e caiu de cama, o meu pai, às pressas, então me mandou ir buscar os meus avós e parentes lá em Juruti. E nesta viagem, que levou alguns dias e que seguiu floresta adentro a cortar caminho, quem me conduziu como um guia e me acompanhou como um verdadeiro companheiro, foi o pai de Zimargo. Ele era um grande caçador, muito amigo meu. E conhecia, nas palmas de suas mãos, as trilhas que no meio da mata nos levariam mais rápido ao povo de minha mãe. Nestes dias, em que a angústia e o medo tomaram conta do meu coração, naquelas trilhas eu corri feito um louco e o pai de Zimargo me acompanhou, sem esmorecer. E nós só parávamos quando o cansaço de vez tomava conta do corpo e a escuridão da noite não mais permitia a nossa caminhada. Quando chegamos ao povoado e demos a notícia do ocorrido, todos ficaram abatidos. E as pessoas daquela aldeia que se prontificaram a nos acompanhar no nosso retorno,
juntos com os meus avós, lotaram quase 10 canoas. Por fim, depois de um bom tempo de remo sobre as águas do Amazonas, lá já estávamos de volta ao ponto de partida, onde minha mãe já se encontrava moribunda. Mal deu tempo para nos despedirmos dela. Mal deu tempo de ouvirmos a sua doce voz pela última vez, e seus olhos e boca então se fecharam, para nunca mais se abrirem novamente. E isso aconteceu numa tardezinha, e durante aquela noite muita gente da redondeza veio para ver o corpo da minha mãe, ali velado a bordo de nosso barco. Na manhã seguinte, os meus avós e mais alguns outros do povo deles prepararam tudo para o sepultamento de minha mãe. Eles abriram assim uma pequena clareira ao redor de uma árvore próxima à margem do rio e, em torno dessa árvore, prepararam uma fogueira e fizeram uma cova. Depois voltaram ao barco e anunciaram o enterro de minha mãe. Por esse tempo as horas já passavam do meio-dia. Alguns minutos depois, eles trouxeram o corpo para fora do barco, levaram ele junto ao pé daquela árvore, onde, ao lado daquela cova, colocaram ele sobre um tapete que minha avó havia estendido no chão. Em seguida, minha avó começou a tirar toda a roupa que cobria o corpo de minha mãe, enquanto o meu avô acendia aquela fogueira. Depois minha avó tirou um laço que prendia os seus cabelos, e após beijar a fronte de minha mãe ela pousou este laço sobre os seios sem vida daquela sua amada filha. A seguir, meu avô, por sua vez tirou uma pena de seu cocar, beijou também a fronte da sua filha, e pousou aquela pena no mesmo lugar em que minha avó tinha depositado o seu laço. Então eles ficaram de pé e foram se ajoelhar ao pé daquela árvore. Logo, todos os índios e índias do povo de minha mãe que lá estavam fizeram o mesmo que o meu avô e a minha avó haviam feito. Minutos depois, a minha avó se levantou, pegou aquela roupa que tinha tirado do corpo de sua filha e também jogou esta roupa e todos os outros demais objetos naquela fogueira, e ali retornou junto de meu avô. Depois todos se levantaram, deram-se as mãos um para o outro, e formaram um grande círculo ao redor do tronco daquela árvore e do corpo de minha mãe. E assim, por um longo tempo circularam lentamente, e cantando uma música triste, ali em volta de minha mãe e daquela árvore, até que aquela fogueira se tornou em cinzas. A seguir eles pararam, e não desfizeram aquele círculo, e então meu avô chamou meu pai, eu e minhas irmãs, para que de nosso jeito nos despedíssemos de nossa mãe. Este foi para nós um momento muito difícil. Depois, meus avós recolheram as cinzas do que restou daquela fogueira, misturaram nelas areia, e lançaram esta mistura de areia e cinza no rio. Por fim, retornaram ao pé daquela árvore, colocaram o corpo de minha mãe naquela cova e jogaram terra sobre ele. E dessa forma, então, terminou o sepultamento daquela linda criatura que tanto nos amava, e era amada por nós. Assim concluindo, Zamunga se pôs calado e pensativo. Todos ali permaneceram quietos, pesarosos. Mas breve um outro rapaz do grupo furou o silêncio, perguntando: Capitão, ninguém mais na sua família pegou esta doença? Não? Mas, ela continuou matando ainda muita gente por essa região afora. Recordo que 5 anos depois da morte de minha mãe uma outra mulher ainda, também índia, agonizou e morreu em nosso barco, com este mesmo mal. Nós encontramos esta mulher na beira do rio, quando, em vendo o nosso barco vindo de longe, ela nos acenou desesperada, pedindo ajuda. Então paramos o barco e fomos até ela.
Eu e meu pai na hora percebemos que ela estava muito fraca, doente. Mal conseguia falar, e meu pai logo convidou ela para se acolher e se abrigar no nosso barco. A surpresa maior para nós foi quando ela, perdendo a cisma e resolvendo aceitar o convite de meu pai, entrou alguns metros para dentro da floresta e trouxe no seu colo uma linda indiazinha de uns 4 a 5 anos de idade. Aquela molequinha era sua filha, completamente sadia, cheia de vida. Mais tarde, já mais calma, alimentada e melhor acomodada, aquela mulher, mesmo com dificuldades para falar, ela nos contou a sua história. Uma história comovente. Mas alguns dias depois ela, piorando e vendo que ia morrer, chamou meu pai e a mim e pediu para que cuidássemos de sua filha. E antes de morrer, lembro, ela tirou de seu pescoço um colar e o colocou no pescoço da menina. Por fim, a Índia morreu e a indiazinha, chamada Tiata, ficou morando no barco com a gente por quase um ano. E um certo dia, um casal de estrangeiros se hospedou em nosso barco, para umas férias de pescaria e acabou se apaixonando por Tiata. No fim, aquele homem e aquela mulher, muito simpáticos, acabaram nos pedindo e implorando para que deixássemos a Tiata ir embora com eles. Nessa época, as minhas irmãs já tinham casado, ido embora, e no barco era só eu e meu pai que ali morávamos. E realmente era meio difícil para nós cuidarmos bem daquela indiazinha. E como ela também havia gostado bastante daquele senhor e daquela senhora, então resolvemos deixar ela ir embora com eles. E assim nunca mais vimos aquela criaturinha que, por força daquela triste doença, um dia cruzou o nosso caminho. Capitão, mas qual foi a história dessa índia? Qual a história que ela contou pro senhor e o seu pai? Perguntou um outro rapaz. Ah, meu filho, esta história numa próxima oportunidade eu conto para vocês. Acredito que por hoje a nossa prosa já esteve de bom tamanho. Isimargo, de imediato, aproveitou. É isso mesmo, pessoal. Por hoje paramos por aqui. Amanhã a tarefa será bastante pesada. Daqui a poucas horas estaremos embarcando os bichos e viajando rio abaixo. Portanto, todo mundo pro seu canto. Vamos descansar e dormir um pouco. Sob esta ordem de Isimargo, todos os outros se levantarão e se retirarão. Ele e Zamunga ali permaneceram ainda sentados ao pé da castanheira. Observavam, em silêncio, a retirada dos cabras rumo à clareira das tendas.